Fala pessoal, Gabriel aqui para mais um Gestão no Campo com vocês. No nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre custo de produção, né? Como é que a gente pode analisar o custo de produção da fazenda, como é que a gente pode avaliar se esse custo está alto ou não. Então vamos partir para o nosso vídeo. Eu anotei aqui algumas coisas que são muito importantes para a gente falar, mas antes da gente partir para o nosso vídeo, deixa aqui o convite para você se inscrever no nosso canal e convidar seus amigos ou familiares que você acha que possa se interessar pelos nossos conteúdos. Então vamos para o vídeo, vamos lá. Como é que a gente faz para analisar, como é que a gente faz para saber se o custo de produção da fazenda está alto? Não teria como a gente começar essa conversa de hoje, desse vídeo, se não for por esse primeiro tópico muito importante. Para a gente estar aqui, a gente está se propondo a analisar se o custo de produção da fazenda está alto. Então, nós estamos querendo analisar, avaliar o custo de produção da fazenda. Para fazer isso, eu preciso ter alguma coisa básica, uma coisa fundamental, que é ter o custo de produção, saber o custo de produção da fazenda. Não tem como eu analisar se o custo de produção da fazenda está alto, está baixo, está adequado, se eu não sei o custo de produção. Então você precisa saber o custo de produção da sua fazenda para você fazer essa avaliação se ele está alto ou se ele está baixo. E aí, para você descobrir o real custo de produção da sua fazenda, tem um trabalho, um passo a passo anterior que precisa ser bem feito. Esse passo a passo anterior passa por registrar todas as informações financeiras e principalmente saber classificar essas informações financeiras. Então, primeiro você precisa registrar tudo que for referente às contas da fazenda e depois você vai precisar fazer uma classificação desses dados. Registrou, classificou da maneira correta, você consegue encontrar o real custo de produção da sua fazenda. Isso eu saliento a importância desse primeiro tópico aqui do nosso vídeo, porque existem até muitos erros de aferição do custo de produção da fazenda. Então, muitas vezes é comum um produtor encontrar um valor, ele considera que é o custo de produção, mas quando você pega os números para analisar e fazer a classificação mais correta, mais adequada, você vê que aquilo lá não é o real custo de produção da fazenda. Então, esses passos anteriores, antes de analisar o custo de produção, é fundamental, porque você precisa registrar as informações para ter os valores corretos e precisa classificar esses valores para poder chegar nesse custo de produção. E aí sim você vai partir para uma avaliação, para uma análise se esse custo de produção está alto ou se está baixo. E o outro ponto importante é, quando a gente fala de custo de produção, isso aqui é muito importante que você entenda, a gente está falando aqui do custo de produção médio, do custo de produção unitário, ou seja, reais por unidade produzida. Mais precisamente ainda, se você quiser ser mais preciso, o custo vai ser em reais por unidade vendida. Ou seja, o valor total de custos, para a nossa avaliação aqui de custo de produção, ele não vai servir, ele não vai dizer muita coisa sobre a fazenda. É preciso que você entenda, é muito importante, tem gente que tem dificuldade para entender isso, mas é importante que você compreenda que é possível que uma fazenda tenha um total de despesas de R$500 mil, por exemplo, e mesmo assim tenha um custo de produção mais baixo do que uma fazenda que tem um total de despesas de R$100 mil. Então, mesmo se a fazenda está gastando mais, tendo um custo total maior, é possível que ela tenha um custo de produção menor. Então, você precisa ter consciência disso. O custo total não serve de parâmetro para a gente avaliar o custo de produção, se ele está alto ou se ele está baixo. O que vai avaliar se o custo de produção está alto ou baixo é o custo médio ou custo unitário também, dado em reais por unidade produzida, ou mais precisamente por unidade vendida. E aí depende da sua fazenda, da sua produção, né? Então, se você produz algum produto que é negociado em sacas, vai ser em reais por saca. Se for arroba, reais por arroba. Se for em litro, vai ser em reais por litro. Se for quilo,
reais por quilo, tonelada, reais por tonelada, e assim por diante. Esclarecido esses primeiros pontos principais aqui para a gente iniciar a nossa conversa, a gente então pode partir. Eu fiz aqui um esquema de avaliação para saber se esse custo de produção da fazenda está alto ou se está baixo, que ele é baseado, você pode entender isso aqui como se fossem diferentes níveis, tá? Então a primeira camada, a primeira linha de confronto do seu custo com um referencial, e é importante você entender que precisa ter um referencial. Se você quiser comparar qualquer coisa, você precisa de comparar essa coisa com algum referencial. Não tem como você falar se um custo está alto ou se está baixo se você não está levando em conta um referencial. É a mesma coisa você me perguntar o seguinte: Gabriel, você acha que uma pessoa de 1,90 m é uma pessoa alta ou uma pessoa baixa? A resposta mais correta, mais precisa que eu poderia te dar vai depender do referencial. Se eu tiver como referencial aqui a média de altura da população mundial, da população brasileira, eu poderia considerar essa pessoa sendo alta. Agora, se eu levar como referencial a média de altura de jogadores de basquete, jogadores de vôlei, por exemplo, eu poderia considerar essa pessoa baixa. Então, para você comparar, você tem que ter um referencial. E o primeiro nível de comparação que a gente faz para o custo da fazenda, a primeira camada de profundidade nesse nível de comparação, é justamente o preço de venda. O preço que você vende o seu produto, o preço que está sendo negociado o seu produto. Então, se você vê assim, se o preço do seu produto que você vai vender, que você está vendendo, está negociando, está muito próximo do seu custo, já é um indicativo que o custo de produção da sua fazenda esteja alto, porque sua margem está ficando muito apertada, né? Então você tem que ver que essa primeira camada de comparação é justamente o seu preço, porque é isso aí que vai definir o seu lucro. Então você vai pegar o seu custo de produção e olhar e bater um olho aqui com relação ao seu preço. Estando a situação assim ideal, boa, que o custo de produção vai estar abaixo do preço de venda, ou seja, vai estar dando lucro à fazenda, aí você pode aprofundar, passar para um outro nível. E o segundo nível que eu trato aqui para vocês, que eu trouxe, é a partir de uma política governamental. A política de garantia de preços mínimos, PGPM, é uma política governamental feita com base para a sustentação dos produtores rurais. A ideia dela não é que o produtor consiga ter lucro, a ideia dela é que o produtor consiga se manter na atividade. Partindo desse princípio, para ele se manter na atividade, a base de cálculo dela, ela parte do pressuposto de que esse preço mínimo de política de garantia de preço mínimo vai cobrir todos os custos variáveis da fazenda. Então, como é que a gente compararia isso? Iria no site acho que se não me engano, da Conab, da Conab realmente, procura lá política de garantia de preços mínimos, dá um Google, Conab, PGPM, e você vai conseguir acessar a página dessa política de garantia de preço mínimo. Você procura pelo produto que você está negociando, não tem para todos, tá? Mas tem para a grande maioria. Acho que das grandes produções agropecuárias eu acho que não vai ter, só para pecuária de corte, o restante eu acho que tem para todas, se eu não me engano, mas faz a pesquisa. E aí você compara a política, qual o preço mínimo que o produto está sendo negociado por essa política. Esse preço mínimo você vai comparar não com o seu custo total médio, você vai comparar com o seu custo variável médio. Por quê? Porque essa política é feita para que o produtor se mantenha na atividade, ou seja, para cobrir os custos variáveis e ele se manter pelo menos para um próximo processo produtivo. Então você precisa ter essas informações, tá? Então basicamente é o seguinte: você tem o custo de produção da fazenda que você vai achar seu custo médio, né? O custo de produção total lá dividido pela quantidade produzida, achou seu custo médio. Só que você tem que separar custo fixo e custo variável. Custo variável, o total desse custo variável dividido pela produção vai te dar o custo variável médio. Esse custo variável médio que você compara com o preço mínimo da PGPM, que é a Política de Garantia de Preço Mínimo. Essa é a segunda nível de classificação. Então, primeiro, você compara com o preço de venda do seu produto, que estiver sendo negociado no momento que você estiver fazendo a comparação. E o segundo, você pode partir
para essa análise do custo variável, tá? O terceiro nível, aí a gente tem algumas observações para ser feitas aqui, é você utilizar alguns institutos que fazem pesquisa. Esses institutos, eles servem como benchmarking para os custos de produção. Então, a Conab faz pesquisa de custo de produção. Se você digitar no Google, digita no Google Conab custo de produção, você vai conseguir lá acessar as planilhas da Conab de custo de produção. O IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Aplicada, se eu não me engano, também lá tem os boletins dele. Então você digita no Google IMEA e vai procurar lá, se eu não me engano é boletim de mercado, alguma coisa do tipo, vai ter os custos de produção de alguns produtos. Acho que é para soja, milho e boi gordo, pecuária de corte eu acho que tem, eles separam ainda por cria, recria e engorda, se eu não me engano. Acho que tem para leite e para suíno, não sei, mas pesquisa lá. Tem as informações bem bacanas do IMEA, eu gosto muito de acompanhar as informações do IMEA, fazem um trabalho muito bom, muito bem feito. A Conab também faz e os outros aqui que eu vou citar também faz. O outro instituto que eu levanto aqui, que eu também uso recorrentemente, é o IFAG, Instituto de Fortalecimento da Agropecuária de Goiás. Eles também têm a pesquisa de custo de produção, mas eles se limitam a mais questões agrícolas, tá? Então, para as atividades de pecuária, pelo menos eu nunca vi nenhuma pesquisa de custo de produção lá. E o CPEA é um outro instituto que você pode pesquisar. O CPEA, na verdade, ele não é tão focado em custo de produção. Eu me lembro de já ver alguma coisa a respeito de custo de produção no CPEA, mas eles trabalham mais com pesquisa de preços, tá? Mas você pode pesquisar também. O ideal é que você procure no seu estado, o estado da sua fazenda, se tem algum instituto que faz esse tipo de pesquisa. Então, aí é jogar no Google mesmo e fazer uma pesquisa. Coloca, não sei, algum instituto, o nome do seu estado, seja ele qual for, e agropecuária e custo de produção e ver se vai sair alguma coisa. Então, a Conab é nacional, né? Então você pode selecionar o seu estado lá na Conab, aí fica mais regional. O IMEA do Mato Grosso, o IFAG aqui de Goiás, e o CPEA, ele também trabalha de maneira mais regional, mas é um instituto ali de São Paulo. Enfim, então esses institutos, eles fazem pesquisas de custos de produção. Então você pode utilizar essa pesquisa que eles fazem como um comparativo para o seu custo. Isso é um benchmark. Por quê? Porque essas pesquisas aqui, eles trabalham uma média. A pesquisa é feita com base em uma média da região, do estado, seja do que for. Consequentemente, isso se forma um benchmark de custo. Você compara o custo de produção da sua fazenda com esse benchmark, você consegue ter uma ideia muito clara de se o custo da sua fazenda está alto ou se está baixo. Só que você tem que fazer uma observação aqui muito importante. Se eu não me engano, aqui eu não conferi todos, tá? Mas se eu não me engano, todos esses institutos aqui, eles fazem essa pesquisa de custo de produção e eles expõem essa pesquisa na metodologia que é conhecida como COI, COT e CT. Então, custo operacional efetivo, custo operacional total e custo total. Essa metodologia ela é muito difundida no setor agropecuário brasileiro. Só que eu não trabalho com essa metodologia e não recomendo que você trabalhe também. Por quê? Está errado? Não, não está errado. Ela está certa, não tem questionamento sobre isso, está correta. A metodologia que eu trabalho e ela dá o mesmo resultado, só que você olha as coisas por ângulos diferentes, mas eu não utilizo ela por dois motivos. Primeiro motivo, básico e claro. Aqui na Pátria, e eu pessoalmente, sempre tento tratar fazendas como empresas. Então, desse ponto de vista empresarial, é interessante que eu tenha comunicação com outros ramos de negócio. Então, se eu for trabalhar, conversar com algum empresário que tenha uma rede de restaurantes, por exemplo, e falar com ele, poxa, qual o COI da sua empresa? Eu te afirmo que tem uns 90% a 99% de chance dele não saber o que é COI. Porque essa metodologia, ela é uma coisa que eu, particularmente, só vi no meio agropecuário. Se você pegar os livros, textos, os livros técnicos de gestão financeira empresarial, você não vê essa metodologia. A metodologia que a gente trabalha, que eu trabalho, e que sugiro para você trabalhar também, é a metodologia de custo fixo e custo variável.
ela basicamente vai te mostrar a mesma coisa da outra metodologia, só que olhando por pontos diferentes. E eu tenho uma segunda crítica, talvez, à metodologia de COI, COT e CT. Esse CT, no final, o que é? O COI, custo operacional efetivo. Ele trata do custo de produção caixa da fazenda, tudo teve desembolso. Custo operacional total, ele acrescenta os custos não caixa, por exemplo, depreciação. E o custo total, ele acrescenta o custo de oportunidade. E aí, se você for pesquisar nesses institutos que a gente falou, você vai ver lá, se eu não me engano, acho só o do IMEA que trabalha com o termo custo de oportunidade. Os outros vão trazer lá, por exemplo, renda dos fatores ou remuneração sobre capital fixo, etc. Tudo isso é custo de oportunidade. Só que eu não acho que é muito, não sei se a palavra certa aqui é correta, tá? Eu não acho que é muito adequado colocar o custo de oportunidade aqui neste momento. Por quê? Porque o custo de oportunidade, primeiramente, que ele é um pouco subjetivo. Depende de produtor para produtor, depende de fazenda para fazenda, tem que fazer uma avaliação para você definir esse custo de oportunidade do capital da fazenda. Então, se o Instituto considerou lá um custo de oportunidade, mesmo que seja médio, mesmo que seja um benchmark, eu acho que isso é muito relativo, eu não acho que fica algo interessante para você incorporar o custo de oportunidade direto no custo de produção. Como que eu prefiro trabalhar? Pego o custo de oportunidade e comparo ele com o lucro líquido. Depois de achar o lucro da fazenda, aí sim eu avalio com o custo de oportunidade. Até tive uma ideia que agora o próximo vídeo da semana que vem eu vou falar sobre custo de oportunidade. Vai ser um vídeo interessante. Enfim, então se você for já tiver habituado com essa metodologia de COI, COT e CT, beleza, pode trabalhar, mas eu sugiro para você que procure estudar a outra, procure estudar essa de custo fixo e custo variável, que você consegue ter comunicação mais com outros ramos de negócio. Novamente, está tentando tratar a fazenda aqui como empresa. Se eu quero tratar a fazenda como empresa, eu vou conversar com outro empresário de um outro ramo, eu quero conversar de igual para igual sobre negócio, sobre visão empresarial. Então, para isso, eu preciso ter uma comunicação mais clara. Então, deixa aqui minha sugestão para que você, caso você trabalhe com essa metodologia de COI, COT, CT, procure conhecer a outra também, né? E tem um outro ponto que eu não gosto de trabalhar com essa metodologia, e ele já chega no último nível de comparação aqui do custo de produção da fazenda, né? Se você pegar, como eu disse, né, para conversar com outros ramos de negócio, com outras empresas, essa metodologia de COI, COT, CT, que é muito difundida no setor agropecuário, ela não é tão presente. Então gera uma dificuldade de comunicação. E aí, se você quiser aprofundar mais ainda a sua análise do custo de produção da sua fazenda, você vai ter que comparar o custo da sua fazenda com os top players do mercado. Quem são os top players do mercado? São as grandes fazendas, né? As fazendas que estão tendo o melhor desempenho. Hoje, eu consigo levantar 3 aqui, que são fáceis da gente conseguir informação, que é a SLC Agrícola, a Brasil Agro e a Terra Santa. A SLC Agrícola e a Terra Santa, elas estão só no ramo agrícola. A Brasil Agro está no ramo agrícola e na pecuária de corte. Então você pode pegar as informações dela, né, que são empresas de capital aberto, elas publicam informações a cada trimestre, você pode pegar as informações dela e procurar pelo custo de produção delas. E aí, se você fizer isso, você vai ver que não tem COI, COT, CT lá. Tem custo variável, custo fixo, tem a metodologia de custo que é ensinada nos livros técnicos de gestão financeira e empresarial. Então é por isso, mais um motivo aqui, que eu não trabalho com a metodologia de COI, COT, CT. Mas reforço, não está errada, é só uma maneira de enxergar que eu prefiro enxergar de outra maneira. Então esse é o último nível, né? Então você comparar o seu custo de produção da sua fazenda com esses top players. Ah, beleza, você produz soja? Qual foi o custo de produção da sua soja? Compara ele com o custo de produção da SLC Agrícola, por exemplo. Se você tiver com um custo menor que o da SLC Agrícola, significa que a sua fazenda está melhor do que um dos maiores players do setor
agrícola mundial, então você estaria muito bem na gestão de custo. Você faz essa avaliação do custo de produção da sua fazenda com aqueles top players do mercado e aí você consegue ter uma visão muito bacana. Eu me lembrei que agora, se você quiser aprofundar mais ainda nessa análise de custo, pesquisa na internet, coloca no Google aí, AgriBenchmarking. Vou escrever aqui no vídeo para vocês. Esse AgriBenchmark é um grupo de pesquisadores mundial que faz pesquisas sobre custos em diversos países do mundo. Ele não é atualizado com muita recorrência, com muita frequência, então os dados ficam um pouco defasados, mas você consegue lá fazer uma comparação de custos até com outros países, então é muito interessante. Os dados lá são dados em dólar e aí também fica interessante que você consegue manter isso em termos de uma moeda mais estável do que o real, né? Então esse AgriBenchmarking é uma outra forma de você comparar o custo de produção da sua fazenda para avaliar se ele está alto, se ele está baixo. Fez essa comparação, constatou que o custo está alto, aí você tem que partir para a investigação, analisar os dados que você deve ter da fazenda, analisou os dados, tomar alguma decisão para baixar esse custo. Então a gente vai encerrar por aqui. Caso tenha alguma dúvida, caso tenha ficado alguma dúvida sobre isso, manda dúvida para a gente, sugiro, caso queira indicar também o nosso vídeo para algum colega ou familiar, peço por favor que indique. Também, se gostou do vídeo, deixa aqui sua curtida, deixa aqui seu comentário também avisando que gostou. Na semana que vem a gente volta para falar sobre custo de oportunidade então. Um grande abraço e até a próxima!